uma forma muito simplificada, a trombose é a obstrução de um vaso. O que seria um vaso? Uma artéria ou uma veia que leva ou traz sangue do coração e para o coração. Então, a trombose é esse processo de obstrução do vaso. Onde tem vaso, artérias e veias, pode ocorrer uma obstrução. E essa obstrução, em geral, na maioria das vezes, ela ocorre devido a um coágulo sanguíneo. Esse coágulo ele pode se formar naquele lugar ou ele pode se formar num outro lugar, se desprender e alojar numa outra veia ou numa outra artéria. Por exemplo, você pode formar um coágulo na veia da perna e esse coágulo se desprender e alojar no pulmão. Qual a relação da trombose com o coronavírus, com a infecção pelo coronavírus ou com Covid? Esses pacientes, uma boa parte deles se internam, ou numa enfermaria ou uma unidade de tratamento intensivo, também estão imobilizados, também são pacientes mais idosos que têm comorbidades do tipo doença cardíaca, hipertensão, diabetes, todas essas doenças predispõem a um risco maior de desenvolver trombose. Estudos que estão ocorrendo nos últimos 2-3 meses têm relatado para nós que a Covid ela tem uma associação maior com trombose, tanto venosa quanto arterial. O arterial, aqui são os exemplos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico isquêmico, por exemplo, derrame cerebral. A quantidade de pacientes com Covid que vem desenvolvendo trombose nos estudos que a gente tem visto é em torno de 30%, o que é para nós uma incidência alta. Você me pergunta, mas em outras infecções, por exemplo, você também não pode ter trombose? Sim, pode. E aí a incidência ou a ocorrência da trombose nessas outras infecções, ela varia muito. Ela varia desde 3% dos casos, podendo até chegar a 30% dos casos dos pacientes que estão numa UTI. Todo paciente internado com diagnóstico ou suspeita de Covid tem indicação de fazer o que a gente chama de tromboprofilaxia. O que é isso? O paciente se interna e para prevenir a ocorrência de trombose, ele usa medicamentos que a gente chama de medicamentos anticoagulantes. Se o paciente não tiver contraindicação, ele deve usá-lo numa dose que a gente chama de dose profilática. O que é? Uma dose pequena de anticoagulante, para ele prevenir essa formação desses trombos, que principalmente ocorrem nos membros inferiores e no Covid, muito mais no pulmão. Cerca de 80% dos casos, mais ou menos, de trombose venosa no Covid vem acontecendo no pulmão. Muito provavelmente por quê? Porque é no pulmão que é o foco de maior inflamação. Então nós temos nos encontrados os hematologistas, cirurgiões vasculares, pneumologistas, infectologistas, intensivistas e discutido amplamente essa questão do tratamento e prevenção das tromboses e o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente. Porque a gente tem evidências agora que o paciente com Covid que desenvolve trombose, ele morre mais. Então a gente precisa entender o que a gente vai fazer do ponto de vista da coagulação para ajudar esses pacientes.